rede social como uma ferramenta importante de comunicação. Bom, galera, só passando aqui para comentar um pouco também, né, do meu ponto de vista como profissional da economia, da repercussão da visita do Bolsonaro, onde eu leio cada vez mais que o Brasil está abaixando, entre aspas, o bumbum e a cabeça para uma possível dominação americana, e a repercussão lá não foi bem essa, né? A repercussão da mídia internacional é que o Brasil agora passa a exigir a entrada dele no seleto grupo dos países da OCDE. Para quem não conhece, essa aqui é a minha questão de explicar o que significa isso. O Brasil em 2007 ele teve esse convite e declinou, por motivos de interesses comerciais, mas também por outros interesses. Eu vou explicar o que tem a ver. Quando você entra nos países da OCDE, você fica obrigatoriamente preso principalmente na questão de metodologias de pesquisa a nível de economia. E aí, quando eu falo economia, não é só PIB, renda, a gente fala em termos de políticas públicas também, como educação, saúde, segurança. Então, todos esses dados ficam presos a uma metodologia que você consiga comparar o nível de qualidade de vida. Então, quando você fala qualidade de vida, você pode entrar inclusive em termos de DH, né, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, que mensura expectativa de vida, anos de estudo e mortalidade infantil, e PIB per capita, expectativa de vida, PIB per capita e anos de estudo. Então, você mensura em tese níveis de liberdade. E o Brasil, no caso, ele declinou, falando mais ou menos que queria manter certos benefícios de comércio internacional, por exemplo, uma posição privilegiada em termos na Organização Mundial do Comércio, porque país em desenvolvimento tem ainda como um forte argumento proteção industrial nacional, que ele ainda está em fase de desenvolvimento, então pretende ainda manter certos subsídios para a sua indústria nascente. Um dos principais subsídios versam em termos de política comercial. Então você tem um leque a mais de políticas públicas para fomentar o desenvolvimento. Então a entrada do Brasil hoje significa mais maturidade, não só em termos de vislumbrar o quão bom o livre comércio é, tanto para quem consome, tanto para quem produz, porque quem produz e produz de forma eficiente vai ter acesso a um comércio maior, e quem consome vai poder adquirir produtos de melhor qualidade a um preço mais baixo. Então isso faz com que as alocações de recursos na economia sejam ainda mais eficientes. Ao contrário de que um país fechado, ele simplesmente tem a opção de comprar, tem menos opções de realizar negócios. Quanto menos opções de realizar negócio, maior a eficiência. Não tem como você fugir dessa equação. Então, além disso, você precisa também manter uma estrutura de controle das suas estatísticas muito mais fiel à verdadeira realidade. Eu tiro como exemplo a China. A China, quando vai analisar suas políticas educacionais, por exemplo, a prova do PISA só é aplicada se eu não me engano, em Xangai ou em Pequim. Eu acabei de ler sobre isso e me fugiu, mas é apenas numa província chinesa, então você não consegue ter controle ou saber mais ou menos como é que funciona a realidade em termos educacionais no país como um todo. E o Brasil, ele não necessariamente precisa soltar os resultados das suas políticas exatamente por não pertencer a esse seleto grupo. E aí você tem países assim de renda média, renda até um pouco comparável com o Brasil, que de fato eles melhoraram bastante na medida que começaram a se aproximar de países mais ricos. Eu tiro o exemplo do nosso irmão europeu, do nosso pai europeu, que é Portugal, né? Portugal, ela começou a se aproximar de uma política mais liberal e também mais pró-comércio já na década de 70, 80. Então, com a inclusão dela no bloco europeu, ela pôde atrair recursos importantes para fazer investimento em infraestrutura, que permitiram hoje Portugal ter uma das melhores infraestruturas do mundo. E isso se refletindo em boas políticas públicas voltadas principalmente à educação e saúde. E, além disso, tem um ótimo nível de segurança, né? Você tem baixíssimos níveis de violência.
E o Brasil precisa disso, o Brasil precisa se, entre aspas, se civilizar em termos de políticas públicas. Nós temos políticas totalmente antagônicas, temos ainda resquícios de um período totalmente elitista, e aí a gente cita exemplos como a reforma, como a questão previdenciária, onde existem funcionários públicos e militares que se aposentam com salários às vezes 5, 6, 10 vezes acima do teto do INSS, ou seja, o cara pode se aposentar com 50, 60 mil. E hoje você tem, vou citar um exemplo, o estado do Rio de Janeiro, que é extremamente dependente dessas pensões. Então hoje nós temos uma espécie de Robin Hood ao contrário, que é o nosso estado, com muitas políticas que, além de serem ineficientes, são regressivas também. Então, os princípios de políticas públicas, né, princípio alocativo, redistributivo e estabilizador, infelizmente a gente não consegue perseguir nenhum. E esse foi o principal foco, né, da imprensa, bem como a questão da Venezuela. E além disso, aí é um recado para quem acha que está tudo bem, eles não veem com bons olhos as declarações do Bolsonaro, principalmente quando ele fala que vai assassinar a petralhada, que vai limpar o vermelho do país. Isso é um tipo de discurso totalmente autoritário, né, onde você quer impor apenas um lado ideológico, às vezes apenas a sua visão de mundo. Isso tem que ser combatido, seja em qualquer esfera, e aí esse tipo de declaração repercute muito mal. Eu vou colocar aí embaixo um videozinho da minha gravação horrorosa, né, que foi do canal Bloomberg, mas aí vocês vão ver que na manchete, se vocês conseguiram aumentar o volume, vocês vão ver que de fato realmente não teve essa repercussão de subserviência que a nossa imprensa quer colocar. Bom, é isso, é rápido e um abraço a todo mundo.